ponto de vista das pessoas, na execução do seu trabalho, tudo isso é importante. A riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. Com o trabalho, as pessoas adquirem riquezas, adquirem patrimônios, com certeza, Isso, claro que acontece. Lógico que não é todo mundo que consegue trabalho e consegue ficar rico, muitos nem trabalho conseguem. Mas é possível, a pessoa com trabalho honesto vai desenvolvendo. Aqueles que têm uma boa visão, que trabalham, que se esforçam, que fazem a diferença, conseguem. Conseguem muito. Eu me lembro que uma vez numa entrevista dada ao Jô Soares, uma empregada doméstica, ela era empregada na casa de um economista. E ele sempre disse a ela, ele dava muitas dicas de economia para ela, e ele sempre falava para ela, você precisa guardar 10% do seu salário. Sempre você gasta, não gasta tudo, 10% você reserva. Você guarda, faz uma poupancinha, 10% você reserva aí do seu salário, Então, na época que ela foi ao Jô, ela já tinha comprado 2 casas, ela pagou a faculdade dos filhos, com a reserva toda, que ela era muito jovenzinha quando ela foi para casa desse homem. Aí depois o João falou assim, e o que foi feito do seu patrão? Entrou em falência. Ele mesmo, não fazia o que ele estava recomendando para ela. Ela conseguiu, ele entrou em falência depois, Realmente é engraçado, eu não sei se é a Cora Coralina, que ela tem alguma coisa sobre felizes daquele que aprendem o que ensinam, Que aprendem o que ensinam. Realmente, muitas vezes a gente não faz, Multiplicando esses bens em dons de misericórdia e progresso a benefício do próximo. A riqueza, sob qualquer aspecto considerado, ela é bênção, mas é uma prova muito difícil, É uma prova muito difícil, porque as pessoas não empregam, às vezes, muito bem a riqueza, A gente até vê filhos de pessoas que são... que tem uma situação assim muito boa, se os pais não tiverem muito cuidado, não tiverem impulso forte ali, não tiverem uma orientação legal, essas crianças não querem trabalhar, esses jovens não querem trabalhar, porque o pai tem tudo, o pai vai dando tudo, vai oferecendo, vai distribuindo, e aí depois, onde está o esforço dessa pessoa para dar valor até mesmo ao que o pai tem para deixar para ela? Então o trabalho tem que ser realmente estimulado desde criança, desde a infância, desde pequenininho. Aquele dinheirinho que a gente às vezes dá para a criança para ela comprar alguma coisinha que ela queira, tem que ser orientado para ela, administra aquilo ali bem. É um trabalho que ela já vai começar a fazer. Tem vezes que fala, o pai está fazendo filho de escravo. Não, ele está observando a criança e vendo as suas necessidades, então ela tem que fazer algo para ela ganhar alguma coisa, para ela poder valorizar. E realmente, através do trabalho, ela vai aprender isso, Todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e a aplicação que se lhe deem, Todas. Nada é assim, aleatório, Deus não permite que a gente alcance nada que não seja útil para nós. Até mesmo aquilo que às vezes a gente acha que pode ser prejudicial, tem ali uma função útil e boa, é só saber usar. Então, olha, dinheiro nunca foi problema na humanidade. Eu nunca vi dinheiro matar ninguém. Nunca vi uma nota sair correndo atrás de ninguém e dar uma facada em alguém. Dólar, eu nunca vi. São as pessoas que fazem isso por causa do dinheiro. Mas o dinheiro não é culpado. Dinheiro não é problema. Problema é a pessoa que não sabe usar o dinheiro que tem. Propriedades, posição social relevante, saúde, inteligência, lucidez, mobilidade, tudo isso é bênção. É bênção, mas tem que ser bem utilizada, porque se não for, nós vamos ter que resgatar isso aí em encarnações futuras. Não tem jeito. Aquele que desperdiça os seus talentos, tudo lhe será tirado. Tudo lhe será tirado. Está lá na parábola dos talentos. Aquele que tem menos, o pouco
pouco que tem ainda lhe será tirado. Porque não valoriza, né? Essa parábola dos talentos é muito interessante, depois eu vou trazê-la para a gente analisar, ela é muito legal. Então, tudo isso aí, olha, são bens que o Espírito recebe como empréstimo divino para edificar-se. Ah, mas que empréstimo? Eu trabalhei para ter o que eu tenho. Sim, trabalhou. Mas teve as facilidades para que isso acontecesse. Aí a pessoa fala que é sorte, né? Deu sorte. Não, ele deu sorte, ele tem boa visão, ele se esforçou, ele aproveitou, ele estudou o caso, né? Então ele se preparou, aí tá, conseguiu. Mas não deixa de ser um empréstimo, porque nós não temos nada nessa vida. Nós detemos as coisas enquanto aqui estamos. Autoridade, riqueza, poder. Vai chegar um momento que nós vamos ter que partir dessa terra e deixar isso tudo aqui. Deixar o nosso poder aqui, o nome, né, que a gente carrega com aquele orgulho, aquele nome de família, né? Tudo isso fica, personalidades morrem, pessoas morrem. Está lá no Evangelho que esse negócio de reencarnação, né, não existe. Está lá escrito, o homem só morre uma vez. Eu também nunca vi morrer duas. Nunca vi ninguém morto levantar e morrer de novo. Estava cataléptico, letárgico, seja lá o que for. Morto ele não estava. O homem só morre uma vez. O Pedro, o Paulo, a Sueli, a Valzali, uma vez só que nós vamos morrer. Porque a nossa essência, o espírito, não vai morrer nunca. Não morre nenhuma. Mas a personalidade morre. Então esse poder, essa riqueza, tudo isso vai ficar por aqui. Então tudo isso é empréstimo. Porque se a gente não pode levar, não é nosso. É empréstimo, não é meu, né? A gente chama tudo de meu, né? Mas nada é nosso. O que é nosso são as virtudes, né? Isso é nosso. É nosso o esforço que a gente faz, são nossas as virtudes que a gente adquire, o bem que a gente fez, o mal que também a gente fez, isso tudo vai conosco, isso tudo é nosso. Fora isso, não. É necessário multiplicar através do trabalho e pela ação benéfica todos os bens que nós temos, do corpo, da mente e do espírito. Eu até já contei aqui uma vez um senhor que tinha uma empresa grande. E ele, quando chegou na porta da empresa, viu os seguranças dominando um jovem que estava arrombando o carro dele. Ia só roubar as coisas lá de dentro, né? Que é um carrão que ele não tinha nem condição de roubar aquele carro. Mas ele estava arrombando para tirar o que estava lá dentro. E eles estavam agredindo, inclusive o rapaz querendo levar para a polícia. E ele falou, para tudo com isso. Levou o rapaz para dentro da empresa e conversou com ele. Conversou muito com ele, sabendo dos riscos também que estavam correndo, né? E chegou à conclusão que deveria fazer alguma coisa por ele. Ele falou, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui um menino pobre, eu não fui um menino rico. Eu trabalhei, eu me esforcei. Contou a história dele lá para o rapaz. Aí matriculou aquele menino na escola, ele tinha família, ele não levou para casa dele, ele tinha família, ele deu assistência a ele na família dele. Fez o que pôde para ele, deu um emprego para ele na empresa dele. E o menino foi melhorando, foi estudando. Olha, ele se tornou o braço direito daquele homem na empresa. E são coisas, mas isso é 1 milhão. Que seja. Mas ele fez a parte dele. Aí depois ele mostrou àquele rapaz quanto ele empregava de jovenzinhos que não estavam conseguindo emprego. Ele mostrou para ele na empresa, ele tinha... Então, olha como que esse homem usava a riqueza dele. Aí vem aquela, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que é isso? Então, não entra? Quer dizer, aquele que herda uma empresa, que herda um dinheiro, não vai entrar no reino do céu? E isso é punição, é castigo? Dinheiro é castigo? Nunca foi. Dinheiro é bênção. Para a pessoa usar e multiplicar muito bem. Camelo não é o dromedário, é uma linha cheia de nó. Em hebraico ela quer dizer isso, um cabo grosso. Né? Então, como que uma linha cheia de nó pode passar no buraco de uma agulha? Desfazendo-se os nós. E aí, empregando bem a riqueza, fazendo o seu trabalho. Se tem influência, se tem poder, use então esse poder, essa influência, para ajudar uma instituição, para ajudar pessoas que precisam. Então, tudo isso pode ser bênção.
A pessoa tem que trabalhar em favor do bem com aquilo que ela tem. Não é? Se ela tem dinheiro, ela pode usar. Se ela não tem, ela usa o que ela sabe, o talento que ela tem. E isso é importante. É fundamental para isso uma educação moral, a que consiste na arte de formar o caráter. Isso está aqui, eu faço questão de ler, porque é importante. O comentário de Kardec no final da Lei do Trabalho. Olha só, vê se não é para os dias de hoje. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia e a segurança de todos. Que bela página para ser lida numa reunião da ONU, né? Pois é isso aí, gente, é isso, né? Isso é a doutrina espírita, isso é Kardec, aquela figura, né, singular, que realmente, aquela inteligência que compreendeu muito bem o seu trabalho. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É através dele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a comunhão dos seres. Por ele nos aproximamos uns dos outros, aprendemos a auxiliarmos-nos, a unirmos-nos. Daí a fraternidade é um passinho. A vida é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio visível e invisível da natureza. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos, de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Tudo trabalha nesse universo. Na nossa terra, colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui o vento, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água para purificar a vida física. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal nos domínios da inteligência superior. Trabalho é lei divina que rege o universo. Né? Que a gente continue estudando a doutrina espírita e se beneficiando
com esses conceitos maravilhosos, com essas elucidações, com tanta coisa, né, que abastece a nossa alma de alegria, de convicção, né, de vontade de evoluir, de tudo que é bom. Muita paz para todos.